no caso do sistema músculo-esquelético, são os músculos, tendões, articulações e ossos. Todos eles dependem de água, e como diminui a água, com o tempo, vai diminuir a densidade dele. Vai diminuir a densidade dos músculos e dos ossos, principalmente. Os tendões e as articulações, elas continuam, como são menores, eles continuam, só que eles perdem água, então eles vão ficar mais rígidos, eles perdem aquela flexibilidade. Os ossos, a partir dos 30 anos, que é o nosso pico de densidade, dos 30 anos para cima a gente começa a perder densidade óssea. Então, lembra dos osteoclastos e osteoblastos, que um coloca e o outro retira osso? Então, a gente basicamente vai começar a retirar mais osso do que colocar. Não é o suficiente para arrancar o membro fora, mas vai ficar mais quebradiço, vai ficar poroso, e vai ficar menos resistente e mais suscetível a uma fratura. Por isso que o risco de queda é muito aumentado na velhice, porque a densidade óssea e a densidade muscular é muito menor comparado com o adulto. Então, o corpo tem uma dificuldade de sustentar o próprio peso. Então, tem uma tendência maior ao desequilíbrio também, por isso que aumenta o risco de queda. Tem aí na imagem, diminui a massa óssea, as cartilagens e as articulações, vai ter alteração de postura. Lembra como diminui água? Então, vai diminuir tamanho de órgão. Então, você acaba ficando mais curvado, tanto que depois de uma certa idade, a gente começa a perder estatura. Então, a gente diminui de tamanho. Vai ter alteração no padrão de marcha, porque como a gente tem menos força muscular, a gente tem mais dificuldade de movimentação, mais dificuldade de ter uma amplitude maior de movimento. Então, a gente já não é tão flexível, não consegue esticar o braço daquele jeito. Tanto que, se você tem mais de 20 anos, eu tenho certeza que você não consegue mais colocar o pé atrás da cabeça igual você conseguia quando tinha 10. Eu tentei esses dias, eu não consigo. Enfim. Então, diminuição de massa muscular, da força muscular, da flexibilidade e da velocidade dos movimentos. E mais um adendo que as mulheres têm uma maior perda óssea, principalmente depois da menopausa, por causa da diminuição dos hormônios, né, do estrogênio e da progesterona. Então, a mulher perde cerca de 3 vezes mais densidade óssea do que o homem depois da menopausa. É isso que acontece com o músculo esquelético, com o sistema tegumentar. Mesma coisa, perde água, e a água é muito importante para a pele. A pele é o maior órgão, então ela é um dos que mais consome água. E a água é utilizada principalmente na lubrificação da pele, na elasticidade. Então, a pele vai perder densidade nas 3 camadas, na epiderme, na derme e na hipoderme. Elas vão diminuir e elas vão ficar um pouco mais flácidas, porque vai reduzir a água. Vai diminuir a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, lá, que ficam nos poros, e aí a pele também fica mais seca, então a pele fica mais quebradiça. Tem redução nas terminações nervosas, então a gente fica com menos sensibilidade. A gente tem uma redução de sensibilidade, tem uma redução nos vasos sanguíneos e nos melanócitos, né? Que isso junto quer dizer que a nossa pele demora mais tempo para se regenerar caso aconteça alguma agressão. E os melanócitos são o que produz a melanina. Então, conforme a gente vai ficando... E a melanina protege contra o sol, né? Contra a radiação UV. Então, conforme o corpo vai envelhecendo, começa a aparecer aquelas manchas por causa da radiação solar, porque como vai ter um desequilíbrio na redução, um desequilíbrio nos melanócitos, a melanina vai ser produzida com mais deficiência. Então, vai ter um lugar que vai ter mais, tem um lugar que vai ter menos. Por isso que todo velhinho tem aquelas manchinhas, sabe? Eu já vou mostrar na imagem aquelas manchinhas, que é uma parte do corpo, do braço, na mão, é mais escura, a outra é mais clara, tem umas manchinhas amareladas. São irregulares porque fica confuso essa produção de melanócitos. E aí o nosso corpo tende a sofrer mais agressão do sol. E a agressão do sol vai produzir rugas, né? Pode ver ali na primeira imagem a comparação do rosto mais jovem com o rosto mais velho. Quanto maior for a radiação solar que você recebe, mais profunda vão ser essas rugas e mais vai danificar a pele. Não é... Como posso dizer? As manchas
início, né? Eu quero dizer assim, não é Me algo que ouviu? vai... Travou um pouco, mas eu acho que eu vi. Assim, não é algo que vai danificar, sei lá, prejudicar a saúde da pessoa. Isso só é diferente, sabe? Não é uma doença que prejudique tanto a saúde. Só vai ter essa alteração na pele por conta da redução da melanina, dos melanócitos, e aí tem esse lentigo solar aí, que é por causa da radiação solar, vai ter essas manchinhas diferentes aí. São basicamente essas as mudanças. Perfeito. Minha internet tá péssima, viu? Chuva, sem chance. Mas eu ouvi, dei uma caidinha, mas peguei o contexto todo, você explicou muito bem. O grupo quer fazer alguma complementação? Jonathan fez uma complementação aqui via chat. Não? É verdade, esqueci de É citar bem isso, né? Que pode ser esses problemas com o sistema muscular e tegumentar podem ser reduzidos com exercício e alimentação, né? Principalmente sim. na a perda de força muscular e de massa muscular, se você pratica exercício, seus músculos vão ser um pouco mais resistentes, né? Isso mesmo. Por isso que a gente costuma estimular, né, na atenção primária, esses grupos de caminhada, geralmente tem um grupo de tai chi, alguma coisa assim, para estimular a atividade física e autonomia desse idoso, dessa idosa, né? Principalmente por conta desse risco de osteoporose. Então, tem esse incentivo aí à atividade física e a gente orienta, claro, a alimentação. E uma coisa também que eu deixei de falar é que, como diminui água, acaba aumentando gordura. Então, todo idoso tem um depósito um pouquinho maior de gordura, por isso todo velhinho é gordinho. E também, não é só por causa do sistema muscular tegumentar, entra em outro sistema, porque diminui o metabolismo, né? Então, como o idoso, sei lá, se movimenta menos, ele vai gastar menos energia, então ele vai acumular mais gordura. Isso. A gente precisa pensar, não sei se eu caí na hora que você falou, mas a gente precisa pensar nessa questão de da gente estimular não só essas partes, mas a gente orientar a questão dessas manchas na pele, né? Orientar que tem essa mudança de elasticidade, né? Uma diferença de elasticidade por conta dessa água que você falou, né? Então o idoso ele não tem né, mais elasticidade na pele, né? Ela precisa de mais hidratação, ele sente menos sede, mas precisa tomar água, né? Ele precisa hidratar a pele, fazer uma massagem de conforto para evitar que, né, se ele colidir ou ele, né, bateu em algum lugar, para ele não ter ali nenhuma escoriação na pele, tá? Que demora muito mais para o organismo absorver hematoma, enfim, né? Sabe que o idoso bate o braço, fica roxinho, eterno, né? Sim, é muito diferente a resistência da pele, né? A gente é mais novo, a gente cai de cara no chão e fica só um raladinho, né? Eu tenho meu Isso. avô, meu velhinho aqui tem 82 anos, ele machucou uma parte do braço abrindo a porta. Ele foi abaixar a maçaneta para abrir a porta e aquilo raspou e, tipo, arrancou um tampo da pele, sabe? Porque Sim, é muito, é muito muito diferente, frágil. né? É muito mais frágil. Então, além de tudo isso, a gente precisa orientar o porquê dessa alimentação rica em nutriente, o porquê desse idoso tomar mais água, incentivar, né, a hidratação e a hidratação de pele, né? Isso tem que ser sempre estimulado para que ele não tenha, né, não seja tão prejudicial né, a condição física dele, a integridade da pele, tá bom? Muito bem. Não vi o que o Jonathan tá falando aqui, peraí. Ah, sim, importante, né? Água de coco, água normal. É que o idoso acaba sentindo ele sente menos sede, ele sente menos necessidade de hidratação. E ele perde mais água.
Ele deveria ter uma hidratação muito maior por conta dessa perda grande de água. E ele não tem necessidade, né? Não sente sede, sempre está lá estimulando, orientando para que de forma adequada. Muito bem. Vamos para o grupo 2, que é o grupo do gastrointestinal endócrino. Olá, boa noite. Olá. Vou falar um pouquinho sobre o processo gastrointestinal. Com o processo do envelhecimento, algumas alterações acabam ocorrendo em diferentes tecidos e células no organismo. O nosso organismo diminui na produção de ácido clorídrico e que dificulta o processo de digestão. Elevação do tempo de esvaziamento gástrico, especialmente para líquidos. Menor resistência da mucosa gástrica às agressões externas. Diminuição do fluxo sanguíneo para a mucosa gástrica. Boa noite, Gabriel, agora. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema endócrino, né? Algumas alterações que ocorrem. Com o processo de envelhecimento, muitas mudanças ocorrem em diferentes órgãos, né? Não é só no órgão específico. Também pode ocorrer em tecidos, pode ocorrer em células dentro do nosso organismo. E, em especial, uma das coisas que é muito importante a gente entender quando a gente comenta muito que o idoso ele não quer mais comer, ele não tem, né, não consegue fazer uma digestão. Então, quando a gente se trata principalmente da língua, nós sabemos que a língua ela tem uma função de moldar os alimentos, né, de guiar os alimentos, impulsionar ele até o nosso sistema digestório. E o que altera? O que acontece depois de uma terceira idade com a nossa língua? Depois de um tempo, a língua ela pode ocorrer uma atrofia, né? Ela pode ter a perda das papilas gustativas, deixa um pouco lisa, plana, e com isso ela vai diminuir o paladar. Ou seja, de uma certa forma, você não vai mais conseguir sentir certamente o gosto das comidas e tudo mais. E isso vai fazer até que tenha um acúmulo de restos alimentares, acúmulo de bactérias e células mortas no dorso da língua. Outra coisa muito importante também em relação às glândulas salivares, porque nós sabemos, né, glândulas salivares têm a função de liberar saliva e que dá o início do processo de digestão dos nossos alimentos. E o que acontece depois de tempo, depois da terceira idade? Vai ter a diminuição dessa saliva, ou seja, quando a gente tem uma diminuição da saliva, acontece aquilo que a gente chama de xerostomia, ou seja, boca seca, né? Porque vai ter a perda da sensação de textura dos alimentos, secura nos lábios, vai ter uma dificuldade de mastigação e dificuldade também no processamento do bolo alimentar. E quando a gente fala do intestino, essa é uma das partes que eu achei muito interessante, porque sabemos que o nosso intestino, o grosso, né, principalmente, sua função é absorver água, sais minerais, aminoácidos e também armazenar temporariamente os resíduos da digestão. Então, o que acontece com o intestino grosso após a terceira idade? Vai ter uma diminuição da percepção anorretal e a perda do tônus da parede muscular. Por isso que muitas vezes a gente ouve falar, né, em relação à constipação. Acontece muito. Porque vai ter um peristaltismo muito lento. Então, por isso, vai ter uma chance maior de constipação, e vamos ver muito frequente o uso frequente de laxantes, né? Até mesmo a minha avó está na terceira idade e tudo mais, e ela tem uma dificuldade em evacuar e tudo mais, e por isso ela usa muito laxante, né? Então, isso é como a gente... vai falar? Pode falar. E como a gente vê, então, muitas vezes as pessoas
não devem levar isso como um problema, como uma doença, né? Às vezes isso se torna normal, um processo meio, entre aspas, normal já na terceira idade. Então, acredito que eu dei uma resumida para... pode falar. Eu estava pensando aqui que eu estou num orgulho da sala de vocês, porque eu acabei acompanhando vocês desde o comecinho, né? E para ver o quanto vocês estão conseguindo articular as demais disciplinas que vocês viram, né? Deixa eu abrir minha cara aqui. Quanto vocês estão conseguindo, sabe, correlacionar, ligar a patologia, relacionar a fisiopatologia e ter uma desenvoltura legal na apresentação, fazer o link aí com a, né, com a fase da terceira idade. Eu sim, não que eu não esperava menos de vocês, eu sabia que era uma turma em potencial, e acho que vocês vêm, sabe, assim, dando conta do ficou muito bem, tanto o grupo do Felipe quanto o seu grupo, né? A Rebeca falou, você falou, ficou uma aula bem tranquila de entender, e a gente conseguiu acompanhar e perceber que, por exemplo, nessa fase, né, nesse trato do gastrointestinal, a gente consegue ver que para o idoso é toda uma outra condição, né? Ele tem a motilidade muito diminuída, o peristaltismo é diminuído, por isso que ele sempre reclama de constipação, as idas ao banheiro, né? A evacuação ela é muito diminuída, a gente precisa sempre orientar a alimentação, introdução de fibras, né? Para que esse idoso entenda e entender a questão da hidratação, da água, né? Eu acho que vocês apontaram muito bem, né? E acabaram dizendo todas essas questões. E aí foram, né, permeando os outros sistemas. Eu acho que uma das coisas bem importantes desse sistema é realmente hidratação, ingestão de fibras, né, a alimentação adequada e exercício físico, porque a caminhada também ajuda aí no peristaltismo, né, e o idoso acaba sempre recorrendo a um supositório, né, alguma lactulona, alguma geleia aí, para incentivar, né, para estimular, não incentivar, estimular a descida do bolo fecal, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Muitos têm que acabar fazer lavagem, às vezes de emergência, né, causa fecaloma, né, que um dos pontos-chave, tem várias alterações aí hormonais, né, algumas mulheres que entram aí na fase do climatério fazem a reposição também hormonal nessa fase. Também a gente orientar como é que está essa condição, certo? Muito bem. Acho que deu para uma dúvida dos dois sistemas, ou do músculo esquelético tegumentar, ou do gastrointestinal endócrino. Tá. Ou tranquilo. Turma? Tá travando bastante. Cortando, a minha internet está péssima. Meu Deus do céu, eu falando aqui que nem uma matraca doida. Por conta do tempo, gente. Não tenho muito o que fazer. Tá muito ruim, né? Eu tenho bem travado. Oi. Leidiane, eu só consegui entrar agora, que aqui em casa estava sem energia, então eu só estou escutando você cortando bem a voz. Tá, eu vou ficar sem vídeo para ver se melhora. Porque às vezes carregar o vídeo e carregar o meu áudio tá cortada. Muito quase não estou conseguindo ouvir. Não tá conseguindo me ouvir? Tá falhando bastante a voz dos meninos que explicaram aí também. Eu fui lendo os slides porque eu quase não estava ouvindo. Ai, gente, ao tempo. Vamos tentar de ambiente aqui. Deixa eu ir para mais perto do roteador.
para ver se melhora. Mas eu acho que não é só não a sua, não. Acho que devido a essa chuva, eu acho que a rede toda Não, deve estar assim, né? Isso é um fato, porque toda vez que a gente que chove, tudo dá uma alterada boa, né? Aham. Mais, né? E agora melhorou? Gente, eu pus 100 megas, não sei mais o que fazer. Agora tá tranquilo. Não, o áudio tá perfeito. O áudio tá bom agora. Melhorou o áudio? Bastante. Agora eu Então tô tá bom. ouvindo. Ufa! Então tá bom. Vamos manter assim. Mudei de ambiente para ver se melhorava um pouco. Então tá bom. Eu tava falando para vocês ouviram que eu falei da questão do sistema, se alguém tinha dúvida, se alguém queria colocar alguma coisa, dizer alguma coisa. Professor, eu queria falar rapidinho. Fala, por favor. Tratando do sistema do esôfago e da boca, o que acontece bastante no pessoal de mais idade é o engasgo, né? Eu já vi vários casos e vários relatos devido a essa falta da mucosa, essa ausência até da ingesta de líquidos. Ele, durante a mastigação, uns já têm essa dificuldade em mastigar, eles acabam engasgando bastante. Por isso que tem alguns idosos que a gente, quando identifica que eles estão hospitalizados, a gente solicita, a gente às vezes não dá água para fazer a hidratação, né? Vai ofertando gelatina e tudo para fazer a hidratação de forma indireta, porque até, às vezes a própria água provoca o engasgo, né? Que é o que você está falando, e o risco Sim. de aspiração é muito grande, né? Muito grande. Até os engrossantes a gente está usando agora para poder ofertar água para o paciente. A água, né? Exatamente, né? Então, por muitas vezes a gente acaba utilizando esses, né, para engrossar esses espessantes para a gente conseguir fazer a hidratação de uma forma a minimizar o risco, né? Porque a gente consegue diminuir a probabilidade de aspiração, que para o idoso internado com dificuldade de deglutição é muito importante. Muito bem, gente. Vocês ouviram a parte que eu elogiei vocês ou não? Senão eu vou falar só depois mesmo. Não ouviram tudo cortado. Nem vou falar mais, que eu super elogiei, falei, me esguelei de falar tanto e ninguém me ouviu. Eu ouvi, mas eu quero que ela fale de novo. Eu ouvi, mas deixa ela falar de novo. Ai, cara de pau. Tem que ser espontâneo. Estava péssima. Então vamos pro próximo, depois eu falo o finalzão. Turma do... Parabéns, viu, gente? Turma do urinário reprodutor. Oi, boa noite, professora. Boa noite, Sal. Boa noite. O Felipe vai colocar aqui pra gente. Obrigada. Felipe Obrigada, é Felipe. o projetor de aulas de vocês. O projetor. Oficial. Eu tô no celular, meu note não arrumou meu ainda. Deus. É ruim. É horrível. Obrigada, Felipe. Vai lá. Vocês estão aí ou já cortou meu áudio de novo? Eu não tô ouvindo ninguém. Tá sim, professora. A Érica vai falar. Tá, joia. Professora? Oi, amor. Oi, deu um problema no áudio da Érica. Tem como tá colocando outro grupo, a gente entra depois? Porque ela queria estar falando junto comigo. Desculpa, é por causa da internet dela, coitada. Tá bom. ruim. Vamos Tá pro bom. cardiorrespiratório, sem problema. Obrigada, A gente deixa professora. vocês para depois. Tá.
Esse me mandaram em PDF, então só vou mostrar o PDF mesmo. O pessoal aí que vai apresentar. Ô, Fê, como mandou em PDF, aperta o F11 do computador. É, também. É que meu F11 tá zoado. Eu tô procurando onde que vem o tela cheia aqui. Acho que é janela. Eu não ajudo. Aqui, menino. Aí, ó. Modo de tela cheia. Eu tô apontando pro computador. Ainda bem, né? Você tá vendo. A leseira de fim de tarde. Podem. Boa noite, Pro. Boa noite. Boa noite, turma. Nós vamos apresentar aí sobre as alterações físicas na terceira idade, sobre o sistema respiratório e cardiovascular. Na realidade, teve um imprevisto aí, porque as meninas estão saindo do serviço, outras não estão conseguindo acessar, a internet está ruim, mas nós vamos dar continuidade aqui. Tá, joia. Então, nós vamos falar sobre o sistema respiratório e cardiovascular. E a pergunta que nós temos é: envelhecemos todos iguais? Não, não envelhecemos todos iguais. Cada um é diferente. De um certo modo, é diferente. E o que interfere? Aí na foto vocês estão vendo aquela atriz Fernanda Montenegro e esse ator, que é o Morgan, e eu não vou lembrar outro nome dele. Morgan Freeman. Isso aí. Nós vemos duas pessoas distintas, né, diferentes, mas que são bem ativos, né? A gente vê que eles transparecem, né, saúde, eles têm a aparência mais jovens, né? São bem ativos. E a pergunta fica: nós envelhecemos todos iguais? De uma certa forma, não. Mas todos nós vamos sofrer o processo de envelhecimento, certo? Ou seja, o que interfere é a genética, o padrão de vida e a qualidade de vida, porque cada um é de um jeito, né? Cada família, cada ser é de um jeito. Então, cada um tem o seu padrão de vidas, né? Uns conseguem ter uma vida mais calma, mais tranquila, outros têm uma vida mais agitada, têm um padrão de vida de uma alimentação balanceada, exercício físico, né? Outras pessoas não. Então, tudo isso interfere, né? na qualidade de vida. E o sistema cardiovascular. Vamos falar sobre o sistema cardiovascular. O coração e os vasos sanguíneos ficam rígidos, o coração se enche de sangue mais vagarosamente, as artérias mais duras são menos capazes de se expandir quando mais sangue é bombeado através delas. Assim, a pressão arterial tende a aumentar. Ou seja, as diferenças entre o coração jovem e o velho se tornam aparentes quando o coração tem que trabalhar muito e bombear mais sangue. E as doenças? Temos várias patologias que isso, né, vem decorrente do processo do envelhecimento, quando nós envelhecemos. Então, pode surgir aí a hipertensão, a angina, a cardiopatia isquêmica, a arritmia, aneurisma da aorta, valvopatias. E os sinais de envelhecimento cardíacos são pressão de pulso aumentada, o enrijecimento arterial, a frequência cardíaca máxima diminuída, a variabilidade dos batimentos cardíacos diminuída e o débito cardíaco máximo diminuído. Então, tudo isso vem, né, no decorrer dos anos, são coisas que nos atingem
e que hoje nós devemos tentar mudar o nosso padrão de vida, né? Porque é uma coisa, o envelhecimento é uma coisa que é a longo prazo. Então, daqui até, assim, num piscar de olhos, já já nós estamos lá, né? Já já seremos velhinhos. Mas até nós chegarmos lá, a gente tem toda uma trajetória, né? A gente pode mudar alguns hábitos, algumas rotinas, né, do nosso dia a dia, para que nós possamos envelhecer com saúde e aí, como mostra, né, Fernanda Montenegro, uma aparência jovial, né? E a cada dia que a gente busca, né, uma melhoria, né, para assim, vamos dizer assim, o nosso padrão, né, colocar exercício físico, mudar a nossa alimentação, a nossa rotina, até mesmo o nosso trabalho, porque no nosso trabalho também tem os agravantes, né, que com o passar dos anos, isso pode, como que diz, isso pode nos prejudicar, né? Então, tudo isso hoje a gente tem que fazer uma vista, né? E tentar melhorar, tentar mudar. Graça. É a Maria das Graças agora, Jussara? Isso, cadê? Ai, eu sei. Tá conseguindo me ouvir? Você sim. Agora é a Graça que vai falar sobre a parte respiratória. Ela deve estar com algum problema com o microfone dela, tá aberto e não está saindo áudio. Exatamente o que eu ia dizer. Eita, Laia. Peraí. Ai, meu Deus. Mas Tá sem internet na Vila São Pedro, será, meu Deus? Dia de chuva, gente, é o caos na Terra. Até falo para os meninos do TCC, né? Para eles mandarem sempre para a gente as coisas todas, né? Material, tudo, porque às vezes dá um ruim, assim, durante a apresentação, não consegue projetar essas coisas, cai, áudio não funciona e dá isso, né? Eu acho que ela não vai conseguir falar, viu, Ju? Porque ela tá com o áudio aberto e não vai, né? Não tá indo, pelo menos. Espera aí, Pro, eu vou tentar falar essa parte respiratória, então. Tem mais gente no teu grupo, né? Então, mas estão tudo saindo do serviço agora, com essa internet falhando. Entendi. Então, vamos lá, pessoal, sobre o sistema respiratório. Normalmente, há um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, região logo acima do peito. Eu vou ler, tá? Porque sobre a respiratória eu não... Era parte da Graça. Também acontece uma calcificação da cartilagem. Ju, alguém tá me ouvindo? Tá, agora tá. Todo mundo ouvindo. Agora a internet na Vila São Pedro, minha gente. Ai, minha gente. Por isso que aqui tá ruim, tô aqui do lado. Porque não deu tempo de eu ler assim direito, que eu cheguei agora do trabalho. Eu vou dar só uma carimbada falando sobre o sistema respiratório. Tá bom. No sistema respiratório aí, como estamos vendo aí, ele sempre ocorre no idoso um aumento, né, de antro posterior do tórax. Ocorre também a calcificação da cartilagem. Isso faz com que o pulmão tenha uma menor capacidade de expansão e de diminuir, porque a caixa torácica está mais calcificada, os pulmões também começam a ficar achatados. E os alvéolos começam a perder força de absorção de oxigênio, ou seja, ocorre uma dificuldade de troca gasosa, e isso começa muito sutilmente. Quanto menos saudável for esse processo de envelhecimento, maior é o risco do paciente ter uma pneumonia ou
que alguma outra doença respiratória se agrave mais. Se for quando é um idoso que ele é acostumado a fazer exercício físico, é lógico que ele vai ter um envelhecimento mais saudável, porque não é todos os idosos que vai ter nem todo mundo vai ter um envelhecimento igual, né? Isso seria impossível. Mas é impossível que todos tenhamos um envelhecimento com as mesmas características, mas podemos envelhecer com saúde, fazendo exercício e uma boa alimentação. Se nós fizermos uma boa alimentação, fazer exercício, certamente temos chance de ter um bom envelhecimento. Tipo, na fase jovem, muitas vezes abusam muito de uso de narguilé, então narguilé acaba com essa parte aí dos pulmões, porque um narguilé é equivalente a 100 cigarros. Então, isso acaba com os pulmões. Então, certamente, a pessoa que faz muito uso desses narguilé aí, tabagismo, então essa pessoa certamente vai ser um idoso que não vai ser tão saudável, igual a pessoa que não tem esses vícios, uma pessoa que faz exercício certinho, se alimenta certinho, então ele tem maior chance de ter um envelhecimento mais saudável. E é isso, Pro, não deu tempo de eu estudar mais. Pro, a gente já tem um envelhecimento precoce nessa parte por conta do nosso ar, né? Que já é um ar contaminado, cheio de toxina, né? Onde nós moramos aqui, a Grande São Paulo, ou nas cidades que tem mais poluições, né? Então, a gente já tem um envelhecimento precoce, né? Nessa parte pulmonar da gente. E hoje o que mais reina por aí é as ites, né? Rinite, sinusite, toda essa parte, né? Por conta dessa contaminação. Eu tenho, por exemplo, aqui em casa, quando eu viajo com meu filho para Minas Gerais, para o interior, meu filho ele tem rinite alérgica. Quando ele chega lá, eu já levo todos os remédios que ele precisa. Se ele ficar 30, 40 dias lá, eu não uso nada nele. Mas quando eu chego aqui em casa, no outro dia, depois que eu chego, eu já posso preparar a medicação dele que eu tenho que usar. Como é diferente a mudança, assim, do clima, né, do lugar onde a gente está. Poluição, né, o ambiente. É muito grande a poluição. Ele espirra muito, ele tosse, ele fala que coça a garganta, então eu tenho que espirrar um remedinho no nariz dele. E lá em Minas, quando eu chego lá, eu não uso nada. Né? Você imagina o impacto desse num idoso que já tem ali, né, a rede de alveolar bem comprometida, né? A gente fala esse bloco de sistemas é um dos que mais tem causas frequentes de óbito, né? E de agravamento, né? Então, a parte cardiovascular, doenças respiratórias, principalmente doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Asma, bronquite crônica. A pneumonia. Isso, além de diabetes, né? Que também é associado, tudo isso é risco cardiovascular e respiratório, e são as doenças que mais levam a óbito os idosos, né? Depois violências, depois outras causas, né? A gente fala que são as doenças de causas externas, né? Ou as doenças não transmissíveis, né? Doenças crônicas não transmissíveis, tem as doenças transmissíveis, e dessas doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem todo esse bloco aí de cardiovasculares e respiratórias, neoplasias, que são as que mais matam, né, a população hoje em dia, tá? Segundo... Não sei se você já falar, é o Covid, né? Que mais tem matado por essa parte respiratória. Isso, que ele acaba entrando aí nos respiratórios, né? Nessa parte respiratória, é verdade. Exatamente. As células e as nossas células, elas também envelhecem, né? Elas também envelhecem, morrem, e muitas delas são substituídas, mas muitas não. Sim.
Verdade. Oi. Eles são acostumados a usar narguilé, porque tem jovens que usam narguilé dependendo dos dias, todo final de semana. E você imagine que um narguilé é equivalente a 100 cigarros. Aí como será que vai ser a saúde dessa pessoa quando chegando no envelhecimento? Exato. Vai estar errado. E hoje a gente não para pensar daqui, né? Daqui a um tempo, a longo prazo. A gente não para porque a gente pensa, não, tá tudo bem, e pronto. Mas a gente nunca pensa assim, a vida, um amanhã, mais tarde, né? Como vai ser. Hoje eu cuido de um paciente de 63 anos, super novo, 63 anos. Ele tem DPOC, ele está internado com traqueostomia. Esse mês de março vai fazer 1 ano que ele está internado lá. Né, a família dele vai tirar, tá, né, tentando levar ele para casa agora, tá? Então a gente conversa com ele, se ele tem vontade de sair, né? Se ele, como que fala? Se ele, né, se ele pudesse voltar um tempo atrás, se ele mudaria os hábitos dele, a rotina, tudo dele, ele fala que sim, né? Que se ele pudesse voltar atrás, nada do que ele fez, ele faria, igual o uso de cigarro, né? O tabagismo por muitos anos, e uma vida errada que ele teve, ele voltaria, né? Trocaria tudo, né? Para voltar anos atrás e não cometer os erros, né? Que cometeu. E hoje ele está em cima da cama, ele entende, ele é consciente, orientado. Em agosto, quando eu voltei a trabalhar, depois da licença maternidade, no mês de setembro, as fisioterapeutas estavam conseguindo levar ele para o banheiro, ele ia andando para o banheiro, tomava banho, mesmo com a tráqueo, né? Ele ia, voltava, mas devido a umas ocorrências que teve, né, na tráqueo dele, criou umas rolhas, né, de secreção, e ele ficou ansioso, né? Ele ficou com medo de sair da cama. Hoje ele está deitado de novo, ele não levanta porque ele sente muito medo. E a gente vê, né, a gente na área da saúde, a gente vê que a gente precisa mudar enquanto é tempo, né? Sim, exatamente. E tá aí, né, essas doenças, quando vocês puxam gráficos, eu até tinha uma aula, mas eu não vou ter, que eu tinha dado para medicina, mas não vai estar aqui agora, que eu queria mostrar para vocês o impacto, né? Tem um inquérito que é feito para investigação dessas doenças e tem o plano de metas, né, de cuidado, de prevenção de agravos, principalmente voltado para essas doenças crônicas não transmissíveis, que são as DCNTs. Se vocês procurarem isso, esses dados de saúde pública, dá para entender o quanto que o Ministério, né, da Saúde tem se intensificado políticas e inquéritos de ligação para casa das pessoas, para conhecer as condições de saúde de cada indivíduo. Né? É um inquérito que é feito via telefone, importante para essa investigação e esse monitoramento. Quer falar, Gabriel? Não? Tava vendo a bolinha piscar. Não, tava. Deixei ligado sem querer, desculpa. Ah, sem problemas. Né? Nossa, no nosso padrão de vida hoje, o povo fala muito, é só mudar a alimentação, fazer exercício físico. Não é só isso, né? Porque hoje em dia tem muitos agravantes, em questão do nosso trabalho também a longo prazo, igual mesmo pessoas que mexem no computador, que ficam digitando a longo prazo, aquilo dali pode prejudicar, né? Sim. Igual a nossa área da enfermagem também, né? Igual a coordenadora onde eu fiz o curso, né? A escola onde eu fiz o curso de técnico de enfermagem, esses dias eu encontrei com ela, ela falou, nossa, eu tô toda lascada, tô com problema na coluna, tô com problema no monte de lugar, entendeu? Então, a gente tem que ver essa parte do nosso trabalho também, não só o exercício físico e alimentação, esporte também, alguns tipos de esporte também são prejudicial, igual aqueles jogadores de futebol americano, com o passar da idade, com o passar do tempo, eles também desenvolvem distúrbios neurológicos, que isso vão se agravando com o passar da idade. Sim, tem várias causas, né? A gente está focando nesse momento
para essa condição por conta da gente estar discutindo saúde da mulher na terceira idade, né? Mas, na verdade, isso tem que ser trabalhado nas fases anteriores, né? Isso começa de orientação desde a infância, né? Para a fase adulta, né? Foca ali se for gestante ou na fase, né, jovem adulto do homem. E a gente precisa incentivar tudo isso também na fase que eu chamo de envelhecente. Eu vi esse termo uma vez e eu ainda acho ele super pertinente, né? De uma professora, porque a gente fala só do idoso, né? E a gente não tem que falar do idoso ou da idosa, no caso da saúde da mulher, né? Falar do idoso só quando ele faz 60 anos, né? Ele passa pela fase envelhecente ali acima dos 50, que ele já tem impactos que são vinculados aí, que são mais característicos da fase da terceira idade, e a gente não pode negligenciar. Então, toda essa triagem, toda esse incentivo, toda essa questão que a gente está dizendo de alimentação, hábitos saudáveis, né, exercício físico, todos esses estímulos, eles têm que ser feitos também na fase de envelhecência, né, não só quando ele se torna, conforme o Estatuto do Idoso, né, quando ele se torna da terceira idade, quando ele faz 60, porque ele com 59, com 58, com 57, ele está na fase, né, de chegando, se preparando para a velhice. Então, é importante que todas essas coisas sejam discutidas previamente. E quando chega nessa fase da terceira idade, dos 60 a mais, né, a gente vê o quanto todos esses impactos, né, eles sobressaem nessa fase. Por quê? Porque o corpo, como vocês estão trabalhando aí, as alterações, ele sofre alteração natural, fisiológica, né? A gente entende aí, aliás, os termos para vocês verem, não sei se vocês já tiveram saúde do adulto, não sei, não lembro da grade, mas vocês, se não viram, vão ver se viram para recordar os termos, né? O idoso com essas alterações que vocês estão falando, estão trabalhando, é a envelhecência, que a gente, o envelhecimento senescente, né? É um envelhecimento fisiológico, tem um desgaste de célula, tem um desgaste de órgãos, né? É como se ele fosse chegando ali na sua porção final de funcionamento, né? Então, ele é natural que tenha aí uma queda das funções, tá? E, além disso, vocês precisam saber que tem as patologias, né? A gente, nesse momento, está estudando parte fisiológica, mas existe um envelhecimento patológico, que é o envelhecimento senil, né? Então, a senilidade é o envelhecimento patológico. E a senescência é o envelhecimento saudável, fisiológico, tá? Então, são termos que, se vocês não viram, vocês podem se deparar aí e é importante saber, né? A gente está focado no fisiológico, mas existe também o patológico, tá bom? Tá, ok. Próximo. Vamos para o imunológico sensorial, porque aí depois a gente volta para o urinário reprodutor. Tá bom. O povo tiver no jeito aí, tá no jeito? Senão a gente faz o urinário. Boa noite, Pro. Oi. Pode ir, Wanda. Só terminar de colocar aqui, só um minutinho. Uhum. Nós vamos falar, então, boa noite, pessoal, sobre o sistema imunológico e sensorial. À medida que a idade vai se aumentando, né, como a gente estava falando aí, vai surgindo as mudanças biológicas, entre elas são as diminuições das funções sensoriais, né, que é, no caso, a perca de sentido, capacidade de caminhar, função cognitiva, e essas mudanças, elas tornam bem limitadas, né, da funcionalidade do idoso. Eles acabam perdendo... Estão me ouvindo?
Sim, Tô tranquilo. ouvindo, manda brasa. Desculpa. Acaba perdendo déficit de atenção, né? Dificuldade na marcha, acabam também tendo dificuldade da fala, né? A dislalia, dificuldade para deglutir, aí onde vem os engasgos, né? Como já foi falado. E tem também a parte imunológica, né? Que é onde vai baixando, no caso, a imunidade, eles já ficam mais propícios a pegarem doenças. São vários tipos de doenças, como foi falado, endocardite, que é uma infecção grave aí, né? Uma infecção bacteriana grave aí que se aloja em vários órgãos, mas mais comum é no coração, e pode chegar até ter que utilizar marca-passo, entre outras coisas. E a maioria deles também, na parte masculina, eles têm chega a uma certa idade, eles acabam desenvolvendo um câncer de próstata. A maioria dos idosos, determinada idade, desenvolve um câncer de próstata. E isso pode ser visto bem antes, né, como algo precoce. Mas dificilmente é feito isso, e isso se agrava ao decorrer da idade, após os 50 anos. E as mulheres também, a maioria delas desenvolvem câncer de útero, entre outras doenças. E aqui no sistema imunológico, só um minutinho, eu salvei aqui uma parte bem interessante. As células T, que elas lembram os antígenos, né? Anteriormente encontrados, respondem mais lentamente aos antígenos. Então, assim, eles têm essa dificuldade nas células T, por isso que eles começam a desenvolver alguns... Pode. Um minutinho. Oi? Oi, bora. Oi, Pro, desculpa. Então, embora a quantidade de anticorpos produzidos em resposta a um antígeno permanece basicamente a mesma, né, de quando a gente é mais novo. Só que essas alterações podem explicar a parte e a razão, né, deles ter as pneumonias, as gripes, as endocardites, as infecções de tétanos, e são mais frequentes nessa terceira idade. E é basicamente isso. Acho que a Gessilene vai falar alguma coisa também. Boa noite. Só um minutinho, peraí. Boa noite. Só complementando também quanto ao aspecto sensorial, né, que com a alteração desse paladar, dessa visão, dessa audição, fica tudo comprometido, a identificação dos alimentos, a própria alimentação, e como o Gabriel já falou também, e uma coisa para a outra, né? Que como ele já não mastiga direito, não sente mais esse paladar, já não tem mais o gosto, né, não sente mais o cheiro que dá aquela vontade de comer, não tem mais, vai perdendo toda aquela função também, como o Felipe falou, o músculo esquelético, e tudo isso vai influenciando no trato gastrointestinal também, causando a constipação, como já foi dito. Tudo isso a ver tem com a parte sensorial. Voltando ao climatério, né, a gente sabe que é mais uma fase da vida da mulher, né? A gente pode, pesquisando aqui, a gente encontrou que são várias fases, né, do climatério, e nessas fases, devido a toda essa alteração do metabolismo, vão acontecendo os sintomas dessas fases, né? Algumas sentem aquela onda de calor, né? As manifestações clínicas, elas estão a curto, médio e longo prazo, né? Podem começar tem a primeira parte que fala, acho que é é que eu não estou achando a palavra, mas ela começa com algum sinal ou sintoma no climatério que
varia de leve a muito intenso, na dependência de diversos fatores. E É a perimenopausa. isso é isso mesmo. E os sinais são divididos em transitórios, representados pelas alterações no ciclo menstrual, pela sintomatologia mais aguda, e não transitórios, representado pelos fenômenos atróficos, genitourinários, distúrbios no metabolismo lipídico e ósseo. Existem as manifestações clínicas transitórias, uma variação na frequência, na intensidade com que a mulher, né, varia de diferente, umas vão sentir mais, outras vão sentir menos, né, vai ocorrer aquela menor umidade na mulher, ela vai ficar ressecada, né, quem já fez Perda de vida. isso, quem já teve, assim, uma cirurgia, uma esterectomia, algum tipo de cirurgia, pode ocorrer também aquela fase, psíquica, né, vai atingir, pode vir a depressão, pode vir também a se sentir anulada, né, e o climatério ele acarreta essas coisas, né, e tem as alterações menstruais, tem os distúrbios neurovegetativos, que inclui esses sintomas vasomotores, que é onde está incluído essas ondas de calor, né, que constituem o sintoma mais comum nas mulheres ocidentais, né, no caso nós, né, podendo ocorrer em qualquer fase do climatério. Manifestam-se com a sensação transitória, súbita, intensa de calor na pele, principalmente nos troncos, no pescoço, na face. Pode apresentar hiperemia, acompanhada, na maioria das vezes, de sudorese. E Diminuição do apetite sexual, né? tem os sintomas neuropsíquicos, as disfunções sexuais, nas manifestações clínicas não transitórias, alguns sintomas e sinais clínicos no processo de envelhecimento podem ocorrer durante o climatério. E tem as alterações urogenitais, a incontinência urinária. Sim. Meninas, volta só um pouquinho o slide. Tá. Pode seguir. E, basicamente, a parte sensorial, ela está atrelada a tudo isso que já foi dito aqui, né? Porque a parte sensorial é que mexe com todos os sentidos, né? Com o paladar, com a visão, com o odor, com a audição, com o tato, e todas elas vão, sim, desenvolver algo que já que isso depende muito da forma como a mulher, o envelhecimento se dá, né? A vida que teve, assim, uma vida mais a obesidade, uma vida mais desregrada ou não, isso aí vai variar de mulher para mulher. Vão ocorrer as mudanças metabólicas, as secreções salivares, os ácidos gástricos, pancreático, também vão aumentar os níveis plasmáticos de insulina, a estimulação sensorial vai ser diminuída e pode prejudicar todo esse processo metabólico. Basicamente, é isso aí. Na parte imunológica, é porque, devido ao envelhecimento mesmo, né? O Sistema imunológico. o sistema imunológico ele vai se tornando menos eficaz, né? Então, vai perdendo toda a capacidade de distinguir os antígenos, né? E, consequentemente, o Ele distúrbio. reconhece, mas com uma facilidade diminuída, né? Exatamente, né? Esse período do climatério, como já foi dito, que é uma outra fase da mulher, né? Ele precisa, assim, de uma atenção humanizada, né? Para que nós, mulheres, consigamos atravessar. São várias fases e pode, sinceramente, acarretar várias. Eu acho até que eu estou chegando, viu? Que dá irritabilidade, tem vários sintomas, vários.
físicos, psíquicos e metabólicos, e você até, né, os neurológicos. O climatério, ele é muito importante na vida da mulher, ela precisa sim dessa atenção especial para que a mulher possa atravessar essa fase e todas essas disfunções que ela vai enfrentar pelo caminho. E o sistema imunológico está entre eles também, né? Porque com tudo isso, ela pode acarretar, pode ser que todas essas alterações, ela tenha uma gripe toda hora, uma endocardite infecciosa, né? Uma pneumonia, né? Essa infecção urinária, e é isso. Tudo isso que foi dito está atrelado a essa função sensorial e imunológica, afetada pelo climatério. Eu acho que o que falta a gente ressaltar um pouquinho aí, meninas, é mais da parte sensorial, falando dos órgãos do sentido mesmo, né? Que a gente tem, né, por exemplo, na visão, a diminuição da acuidade visual, né? Tem alterações comuns, como catarata, né? Que pode acontecer e é bem recorrente. A acuidade visual, a acuidade auditiva. Diminuição na micção, né, Pro? Professora, seu áudio é bem diminuída. De novo, tá ruim? tá muito ruim. Putz, pior que eu tô embaixo do roteador. A sua fala voltou só agora, cortou tudo. Ai, peraí, vou voltar. Tava falando para vocês, estão me ouvindo melhor? Então, me ouvindo melhor? Sim. Tá. Questão da visão, que a gente tem alteração dos órgãos do sentido, né? O sensorial voltado para isso. Então, acuidade visual diminuída, aparecimento de catarata, né? Micção diminuída. Isso. Tem a questão também da acuidade auditiva diminuída, a gente tem que orientar esse idoso, acompanhar em saídas, porque ele já não consegue mais ouvir o carro, Perca de buzinas, memória. né? Isso, paladar, ele tem o paladar diminuído, o tato, né? Não também, sente direito o gosto, o tato, né? Os movimentos finos acabam sendo também prejudicados, o toque, a percepção de quente e frio, de fogo, né? Todos os nossos órgãos do sentido são comprometidos na velhice, tá? Então, é importante a gente salientar essas questões para que a gente sempre consiga orientar o idoso, né? Orientar a família e isso ser recorrente, frequentemente perguntado e orientado para estimular esse idoso com relação aos órgãos do sentido. Tá bom, povo? É isso. Falta um grupo. Ok, Pro, obrigada. Nada, eu que agradeço. Urinário e reprodutor. Oi, Pro, boa noite. Oi, boa noite. É a Érica, agora meu áudio voltou. Bom, então... mas... Oi, desculpa, não te ouvi. Tá chiando o seu áudio. Tá chiando? Melhorou. Melhorou? Então tá Melhorou. bom, eu vou falar das principais alterações físicas mais comuns na mulher, né, no sistema urinário e reprodutor. O grupo permanece o mesmo, tá? Então, tá bom. Então, no sistema urinário ocorre uma diminuição da função renal em cerca de 50% aos 80 anos. A atrofia da uretra, com o enfraquecimento da musculatura pélvica associada à perda de elasticidade uretral e do colo vesical, favorece um aumento da frequência e urgência urinária. A incontinência urinária de esforço, também conhecida como bexiga hiperativa, ocorre devido a danos nos nervos ao redor da bexiga. Então, a incontinência urinária é definida como a eliminação involuntária de urina. Ao longo da nossa vida, a gente acaba tendo uns picos de perder um pouquinho a urina quando a gente tosse muito ou quando a gente
dá muita risada, mas isso é normal. Já a incontinência urinária é naquele momento inadequado, às vezes a pessoa está sentada e vaza, sem nenhum esforço. Esse problema aumenta com a idade, apesar do envelhecimento em si não ser causa de incontinência urinária, pois não se trata de uma doença, mas sim de um sintoma. Este problema é mais frequente nas mulheres que nos homens e afeta cerca de 30% dos idosos que vivem em comunidade e 50% dos idosos institucionalizados. Oi, boa noite. Então, os acometimentos mais que ocorrem no sistema reprodutor urinário, na terceira idade, é o enfraquecimento da musculatura pélvica e do assoalho pélvico, a perda da elasticidade uretral e do colo, como a Érica falou, a incontinência urinária por conta de tudo isso, né? A incontinência urinária de urgência, a incapacidade de controlar a bexiga, a incontinência urinária de esforço, o escapamento da urina por pressão abdominal e as infecções do trato urinário frequentes. A disúria, que é a dor para urinar, no caso, e a diminuição da secreção vaginal na pós-menopausa, modificação da flora vaginal após a menopausa. Então, o que acontece? Por conta de tudo isso, né, na terceira idade, o que mais acomete no idoso, né, nas mulheres, no caso que eu falei aqui no final também, é a incontinência urinária, que é muito, muito, muito frequente. Então, os hábitos alimentares, higiene, tudo favorece muito a diminuir isso, né, correr o risco da infecção no trato urinário, que é muito grave nessa idade. Érica, pode falar, e depois a gente termina. Tá bom, agora outro também tem um sistema reprodutor também, que é nosso, tá? Então, no sistema reprodutor a gente tem a menopausa. Na menopausa, os hormônios, os femininos, o estrógeno e a progesterona, eles deixam de ser produzidos pelo ovário. Ela acontece durante o climatério, que é o período de transição, a qual a mulher passa da fase reprodutiva, que é o ciclo menstrual, a menstruação, para a fase não produtiva. Na menopausa, existe uma diminuição das funções ovarianas, ocasionando irregularidades nos ciclos menstruais até não existir mais, e a mulher para de menstruar. Alterações nos órgãos genitais ocorrem rapidamente por volta da menopausa. Os ciclos menstruais eles cessam e os ovários param de produzir esse estrogênio. Após a menopausa, ocorre a atrofia dos tecidos dos pequenos lábios, clítoris, vagina e uretra, e a mulher fica mais propensa a ter infecções vaginais. Também após a menopausa, o útero, as trompas de falópio ou tubas uterinas e os ovários ficam menores. Com o envelhecimento, ocorre uma diminuição da massa muscular e do tecido conjuntivo, incluindo dos existentes dos músculos, ligamentos e outros tecidos que servem de suporte à bexiga, ao útero, à vagina e ao reto. Assim, os órgãos afetados podem ficar laceados ou cair, às vezes causando uma sensação de pressão pélvica ou sensação de plenitude, dificuldade em urinar, perda de controle da urina ou movimentos intestinais, incontinência ou dor durante a relação sexual. Geralmente ocorre entre 40 e 55 anos de idade, porém fatores como genética, tratamento como radioterapia, quimioterapia ou histerectomia, remoção do útero, pode ocasionar a menopausa precoce. Os sinais e sintomas mais comuns são alterações no ciclo menstrual, calor intenso, coceira e secura vaginal, mudanças de humor, ansiedade, sudorese noturna, ganho de peso e redução do libido. O diagnóstico clínico constatado com o relato da falta da menstruação há mais de um ano, o tratamento pode ser realizado com terapia hormonal, que no caso é a reposição do estrogênio. Ela pode ajudar também. A filoterapia, terapia alternativa voltada ao uso de plantas medicinais, acupuntura e mudança de hábitos, mais uma vez, como a gente falou, né, que ajuda bastante. A alimentação e os exercício físico. Então, é isso, professor. Então, a alimentação e os exercícios, a alimentação, a higiene, tudo favorece nessa idade, né? Na terceira idade ajuda bastante. É o que precisa bastante para eles
evitar o risco de infecções, né, que é muito grave, porque o que mais tem é idoso com infecção urinária nessa idade, né, de terceira idade. Sim, é muito frequente, né, essa questão das infecções, né, tem aí a diminuição das idas, né, das idas ao banheiro, da urgência miccional, que a gente precisa ver, tem o escape também, como vocês também trouxeram, né, e toda a questão que a gente já tinha discutido do reprodutor, que é essa questão de mudar, de diminuir libido, de a mulher se sentir menos úmida, né, ela tem menos lubrificação, tem menos elasticidade no canal vaginal, né, tudo bem, cara? Aí. Oi, tudo bem? É que meu filho falou aqui, eu fechei o áudio. Desculpa, tá professor, mas eu estou escutando. Fica em paz. Para vocês entenderem que tudo altera, né? É claro que se a gente tiver uma vida regrada desde a fase de jovem, né, de infância, se possível, de quando jovens adultos e tal, a gente tende a ter um envelhecimento mais saudável e mais ativo, né, e mais com menos impacto, mas essas alterações, elas são fisiológicas, né, então já se espera isso realmente, tem sim uma queda aí de funcionamento, tem, tudo tem esse impacto na quantidade de células, no funcionamento, na fisiologia, então são coisas que são naturais. Então, o que a gente precisa fazer é realmente fazer a orientação, o estímulo, que a gente veio falando em todos os sintomas, em todos os sistemas, né? É fazer, sim, aí toda essa orientação e o estímulo de hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, né? Tudo é realmente importante, tá? Parabéns, viu, gente? Vou dar uma folga para vocês, que vocês estão muito tranquilos aí, né? Estão apresentando muito bem, né? Como eu falei lá no comecinho, eu não esperava menos de vocês. Vocês estão se desenvolvendo muito bem, uma turma madura, tudo, né? Com comprometimento. Acho que vale a pena ser ressaltado, por mais que vocês tenham me ouvido, né? Porque quando a turma falha, a gente precisa puxar e tentar estimular. E quando a turma vai bem, eu acho que faz sentido a gente fazer elogio, né? Então, vocês estão de parabéns, tá bom? Obrigada, professora. Imagina, eu que agradeço. Está sendo sempre muito, muito bacana essa parte prática, né? Porque em teoria, né, parte dessa disciplina é teórica e parte dessa disciplina é prática, né? Então, estou tentando trazer umas atividades mais assim de discussão, de conversa, de apresentação, para a gente poder fazer a nossa parte prática enquanto nós não estamos liberados, né? Enquanto a gente vivencia aí a fase mais difícil da pandemia, né? Aliás, só vou ressaltar para vocês se cuidarem. Quem puder ficar em casa, fica de verdade, não duvidem, porque estamos vivendo um momento muito, muito crítico. Quem está na lida, quem está em ambiente hospitalar ou em unidade básica, sabe o quanto está difícil, né? E não estou vendo um jeito de melhorar ainda, né? Porque a população ainda não entendeu que não passou. Então, se cuidem, tá bom? Se protejam, a gente vai falando, a gente vai se vendo, e aí semana que vem a gente dá continuidade nas aulas. Eu já postei as aulas para vocês, tá? As 5 e as 6. Se vocês quiserem, na aula 5, tem atividades, tem um exercíciozinho para vocês irem treinando. Não é em grupo, tá? É individual. Se vocês quiserem fazer treinarem o cálculo já de idade gestacional, quiser tentar antes da explicação, podem fazer, tá? Tentem fazer com a explicação que está na aula, quando vocês forem estudar o conteúdo e tal, tá? Se não, a gente vai discutir na aula que vem tranquilo, fazer exame, né? Discutir exame físico e boa, tá bom? Certo, meninos? Já puxei a lista de presença. Beleza. Boa noite para vocês, vou liberar vocês. Boa noite. Boa noite, Pro.